Mm, oh, well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, says you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. Oi, vlog! Eu tô começando esse vídeo agora e, na verdade, eu já estou pronta pra ir pra academia. Estou com minhas coisas aqui, inclusive... Ah, não peguei? Peguei. Estou com meu lanche aqui pra caso dê tempo de eu ir no mercado. Tem um café que eu gosto lá, daí eu pego um cafezinho com leite, tomo ele sem açúcar, com a bolachinha e as frutas. Mas, então, eu queria finalmente começar esse vlog porque, né, eu não tinha conseguido começar. Eu quero começar a leitura de Noites Brancas. Então, eu peguei aqui, eu acho que eu vou usar esse marcador, que é o que mais combina. Porque, né, é da Penguin e tal, só que eu queria colocar outro tassel nele, porque ele tá com esse verde aqui. Tá com esse aqui. Então acho que eu vou arrumar isso antes de eu ir pra academia. Eu esqueci de comentar com vocês, mas compramos um lençol novo. Não é exatamente o que eu queria, mas dá pro gasto por enquanto e em breve a gente vai comprar outro e a gente vai ser proprietário de 2 lençóis. Olha só. Mas, peraí. Na verdade, eu teria que prender esse microfone em algum lugar. Aqui. Eu deixo nesse estojinho os tasséis que eu tenho. Na verdade, eu tô fazendo isso porque eu queria aproveitar a luz, né? Mas que luz, Tatiana? Que luz. Só tem eu perdendo tempo, que eu poderia estar indo treinar. Mas enfim. Talvez à noite eu consiga ler. Aqui, vamos tirar esse. Tá, vamos ver qual combina mais. Tem rosa, esse azulzinho. O outro azul acho que é muito escuro. Tem esse rosinha também. Qual será que combina mais? Eu acho que esse azulzinho aqui não combina em nada, né? Lilás, será que combina? Tem um azulzinho claro também. Não, acho que é o lilás agora, né? O que vocês dizem? Acho que vai ser esse. As horas que fica assim, dá vontade de cortar tudo. Feito. Havemos tassel. Agora bora treinar. Aqui está o nosso pavio. Isso é uma mistura de grama e folha de palmeira secas. Essa parte é bem presa e segura e claro, em cima tem... Oi, vlog, voltei. Eu tava me preparando aqui pra ler mais um pouco, mas aí eu pensei, vou tentar dar uma organizada e editar primeiro pra ver o que que eu tenho, né? E, bom, eu li a primeira noite. Na verdade, é bem difícil de ver assim, né? Mas enfim, eu li isso aqui, ó. Até a página 32.
Ele é dividido em. É noite que eles falam? Acho que é a primeira noite. Enfim, são 4 divisões, né? Então eu li a primeira e eu queria comentar com vocês. Só que, como eu tava falando, eu tenho bastante coisa que eu gravei e eu queria compartilhar com vocês. Só que, como eu não estava lendo, eu não fazia essas entradas conversando. E acabou que eu tenho muito desses takes, assim. Então, eu reorganizei alguma coisa para conseguir compartilhar aqui, porque, por exemplo, tem 4 eventos que eu gostaria muito de deixar registrado aqui. O primeiro foi uma ida ao atacado, inclusive foi a nossa primeira ida ao atacado. A gente sempre compra as coisas de mercado quando precisa, assim, então acaba que a gente não se organiza para pegar em grande quantidade, sabe? E nós moramos por muito tempo em kitnet, mas agora a gente tem espaço para, por exemplo, a gente fez um estoque de refrigerante. Então, esse vai ser um dos takes que eu quero colocar em seguida. E depois, esse dia foi muito legal. A gente foi pela primeira vez no Tacado juntos. E tem um lugar que eu gosto muito. Eles são muito caprichosos, é uma padaria maravilhosa. E eu voltei a comer carne, né? Então eu aproveitei pra ir lá e pegar um pastel de carne com ovo, cafezinho preto, uma cuca doce. Ai, aquele final de semana foi maravilhoso. Então, eu queria muito deixar registrado aqui. Outra coisa que eu queria deixar registrado é que eu consegui comprar a blusa que eu falei pra vocês que eu queria na Shoulder. Lá só tinha o tamanho G. E se eu não me engano, a minha é a P ou a PP. Eu acho que ela é a P. Mas eu consegui encontrar ela. E nesse dia que eu fui nessa loja, porque assim, na Shoulder mesmo não tem mais. Tem só em comarcas, que são lojas que já compraram, já pagaram e tem lá o seu estoquezinho. Então eu fui nessa loja que tem aqui pertinho de casa, inclusive, e tem essa comarca da Shoulder, tem outras marcas, lógico, mas eu fui direto e reto naquela dali. Inclusive, eu comprei outra blusa que eu não tinha achado que eu ia gostar, que eu vou deixar no take, que é uma verde, e eu tô usando horrores ela, usando horrores, horrores, e eu, inclusive, eu queria usar ela no lugar que eu mais saio, assim, que, né, eu tenho ido na academia direto agora. Inclusive, hoje eu fui também, e hoje é sábado. Mas, então, eu tenho que perder o dó de usar ela na academia, porque ela dá pra treinar, sabe? Tranquilo. Mas, enfim, eu adorei essa compra e eu quero deixar registrado aqui. Depois disso, eu fui numa padaria de novo. Meus passeios sempre terminam em padaria, né? Mas então, eu fui e eu peguei um. Cheguei em casa, fiz um cafezinho, joguei um pouquinho daquele jogo que eu comentei com vocês, então, sério, foi outro dia maravilhoso. Terceiro dia que eu quero comentar aqui, que eu vou deixar os takezinhos também, foi o Dia dos Namorados. A gente começou a namorar no Dia dos Namorados. Então, pra nós foi muito especial porque a gente completou 10 anos. A gente foi no restaurante que melhor galeteria possível. Eu já ia lá enquanto eu era vegetariana. Eu parei de comer carne em 2000, em 2000, em 2020, eu acho. E então eu fiquei, eu acho que foi isso, porque eu fiquei uns 6 anos sem comer carne e eu voltei há pouquíssimo tempo, então eu sempre ia lá, eu comia massa, eu comia polenta frita, queijinho frito, essas coisas assim. Mas o frango em si eu não comia. E agora, indo comendo carne, nossa, é muito bom, muito bem feito. Assim, a sobremesa também. Ai, sério, maravilhoso. E ainda, eu nunca comi a sopa de capelete. Nossa, eu tô falando demais, né? Mas de Paolo, por favor, vão no de Paolo. Se tiver como, vá. Aí, enfim, quando eu ia e não comia carne, eu não comia sopa de capelete, porque o recheio dela é frango, né? E dessa vez eu fui, eu provei. E eu comi também o pão deles, que é perfeito. Esse pão, inclusive, eu pedi pro Gabi, a gente comprou um lá e trouxe pra casa pra fazer com ovinho frito. Nossa senhora, maravilhoso, 10 de 10. Eu fiquei apaixonada. Como vocês podem ter percebido, eu amo comer bem. Então, esse foi o meus dias dos namorados que eu vou deixar aqui, 10 anos junto com o Gabi. E além disso, aí sim, o quarto evento, e daí a gente fecha essa parte, porque eu ainda tenho mais vídeo que eu quero organizar. Fazer um parênteses antes de comentar o último dia que eu quero deixar registrado aqui. Eu
excluí bastante coisa, assim, tipo, de treinos de academia que eu fui, corridas. Já faz uma semana que eu não corro. E eu tava correndo 2 vezes a semana, mas cada vez que eu corria, eu gravava um pouco pra vocês. E agora eu estou me sentindo até culpada de querer aproveitar uma gravação dessas, porque, né, não tem corrido há mais de uma semana. Mas, então, pretendo voltar a correr, mas essas gravações, assim, eu acabei descartando, sabe? Eu deixei só os fatos importantes, que eram a ida ao atacado, a ida àquela comarca, ahn, Dia dos Namorados, e o último evento que eu queria deixar registrado aqui foi que a gente fez a limpeza nos dentes da Malu. Tem um nome específico pra isso, mas assim, a Maluzinha ela já tem de 7 para 8 anos e ela tava com um dentinho que a gengiva regrediu. Quando isso acontece, a gente fez consulta com o veterinário, né? Ele explicou que não tem muito o que fazer, porque é uma bactéria que tá ali estragando o dente e ele vai cair. Só que os outros, que essa bactéria estava na boca dela, né? Os outros dentes tem como salvar. Então a gente foi lá, fez todo o procedimento, assim, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer exame do coração, ela tem que tomar anestesia geral para fazer o procedimento da limpeza. E ela perdeu 5 dentinhos no total. Se eu não me engano, eu acho que eu consegui gravar mais ou menos como ficou. Mas eu queria deixar registrado isso aqui também, porque foi algo bem importante. Porque eu me senti muito feliz. A gente passou na mão de um veterinário que, pelo mau hálito da Malu, chegou a dizer que ela tava com 70% dos rins comprometidos, assim, só no... O cara era o bichão. Aí, no final, o que que aconteceu? A gente fez a limpeza e acabou o bafo dela. Não tem mais bafo. Acabou. Então, o que eu achei que a minha cachorra, que eu estou há quase 10 anos junto, ia falecer. Tipo, eu tava me sentindo muito irresponsável de não ter ido atrás de um tratamento antes pra ela. Tá tudo certo. O exame de sangue dela tá ok. O coraçãozinho dela, a médica que fez o exame falou que foi o coração mais bonito que ela viu na semana. E eu fiquei, é minha filhinha. Eu sei que, eu sei que mãe de pet não é mãe de gente, mas enfim. É minha cachorrinha, sabe? Então, eu fiquei muito feliz. E no final, ela tá 100%, sabe? E ela tá muito mais ativa agora. Ela ficou tão feliz de certo, aquilo lá doía nela, né? Mas então, tá. Enfim, chega de tagarelice. Vou deixar aqui esses trechos onde eu conto, eu mostro esses 4 eventos que eu falei. Mas, ai, eu fiquei muito feliz de ter feito a limpeza na Maluzinha. Chita. Só o necessário, né, mano? Só tem uma daquela ali. E pra te ver, eu te falei que eu tava pensando nessa daqui, né? E olha aquela ali.
com vontade de comer o petit gâteau, né? Aham. Aí... E se eu quiser pegar, Malu? Eu posso pegar? Eu posso pegar, Malu? Eu posso pegar? Aí! Eu não posso pegar. Ui, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Malu. Não tá nem aí de medo de ti. Nossa, eu acho, né? Calma. Senta, senta. 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 Eu vou mostrar teu dentinho. Calma, coração. Senta. Senta. Vamos mostrar o dentinho. Vamos mostrar o dentinho. Tá, calma, calma. Por que será que ela tá do lado? Eu não tô entendendo. Será que tu gosta de bolinho na ração? Tá, vem cá, vamos deixar eu mostrar. Foi o que sobrou, né, neném? Foi o que sobrou. Uma pataquinha de soro. Senta. Malu. Não vai sentar, né? Meus remedinhos. Que a Malu tem sopa de janta? Sopa de ração? Malu, vai comer? Pode comer? O que foi isso? Tá quente? Tá nada, tá boa? Ai, o charminho do neném. O charminho. Quer gravar as duas mamas? Pode ir, não vou pegar tua ração. Só você não pode querer avançar em mim. Olha, Charlotte. Não pode. Não. Aqui. Parou de comer. Charlotte disse que não pode. Lembra que o cara falou que ela não pode rosnar? Não. Não. Ele disse que quando ela dominasse alguma coisa, tu tinha que tirar. Livre. Pode comer. Não rosa, por favor. Feito esse take, então eu vou conversar com você sobre a leitura de Noites Brancas. Eu li até a primeira noite, então tem a apresentação, aqui a gente fica sabendo um pouco do Dostoiévski, mas é bem uma mini biografia, sabe? Mas eu achei muito bem feita essa biografia. Tem uma página só, frente e verso, e já é bem informativa. Eu acho que pode ser essa palavra. Inclusive, tem toda a bibliografia do Dostoiévski aqui. Eu anotei isso
Aqui, ó. Então, a ordem cronológica é Gente Pobre, O Duplo, A Senhoria, Noites Brancas. O quinto, não faço ideia de como é que pronuncia isso, que eu já vi resenha. Aí, então, tem uma grande divisão, que é o momento que ele vai preso. Aí, depois dele ser solto, né, ele escreve Humilhados e Ofendidos, Recordações da Casa dos Mortos, Memórias do Subsolo, que eu tenho também, Crime e Castigo, O Jogador, O Idiota, Os Demônios, Diário de um Escritor, O Adolescente e Os Irmãos Karamazov. Então, essa é a ordem cronológica dele. Eu comecei direto pelo quarto, mas é porque é o que eu mais tinha ouvido falar, né? Então, eu acho que tá justo. E depois eu tenho já o Memória do Subsolo. Eu acho que eu vou lendo no aleatório mesmo. Eu normalmente gosto de ler o autor por ordem cronológica. Mas como qualquer coisa do Dostoiévski eu tinha receio de pegar, ter ouvido coisas boas sobre Noites Brancas me deixou. Eu ouvi muito falar que ele era fofo. Então eu fiquei mais motivada a começar por esse daqui. E dane-se a ordem cronológica, sabe? Não vou me prender mais a isso. Pelo menos vou tentar não me prender mais a isso. Então, na primeira noite. Ah, outra coisa que eu tô me desprendendo é esse aqui, ó. Isso pra mim era a morte fazer. Mas é mais confortável, eu vou fazer. O início desse livro eu achei muito empolgante, assim, tu consegue sentir o entusiasmo do narrador, sabe? Inclusive, ele não tem nome quando nos é apresentado, mas ele começa assim: Era uma noite maravilhosa, caro leitor. Uma noite como só pode existir, talvez, quando somos jovens. O céu estava tão estrelado, tão luminoso, que depois de olhar para ele, era impossível não perguntarmos a nós mesmos se, debaixo de um céu assim, podiam viver pessoas mal-humoradas e caprichosas. Essa pergunta também é juvenil, caro leitor. É bastante juvenil, mas Deus queira que ela venha muitas vezes ao seu espírito. Olha que bonitinho, que cara fofo. Enfim, eu comecei isso aqui, eu fiquei, nossa, isso é Dostoiévski? Isso é o que eu tenho medo de ler? Então, foi bem legal esse início. Outra marcação que eu fiz aqui foi. Na verdade, eu acho que eu nem coloquei post-it isso aqui, foi só que ele apresenta como são as amigas dele, que no caso são as casas da vizinhança. Aí ele fala de uma casa que era muito bonitinha, rosinha, até que pintaram ela de amarelo e que ele por pouco não tinha sofrido um ataque de icterícia. Acho que é assim que pronuncia. E daí eu fiquei, nossa, sou uma burra. Aí eu fui pesquisar e era um amarelão. Então, pronto, não sou mais burra. Sanamos. Mas assim, nossa, todo livro é muito tranquilo de. Todo não, né? Porque eu só li a primeira noite. Mas assim, toda essa primeira noite foi bem tranquilo. Eu achei uma escrita bonita, claro, mas não é assustadora, sabe? Mas seguindo para as minhas marcações, outra coisa que eu marquei aqui foi que, enfim, ele tá fazendo essa caminhada ali pela cidade e tá no verão. E no verão da Rússia fica muito quente. Eu acho que é porque eles não estão acostumados. Eu não cheguei a ver quantos graus são no verão. Vamos ser uma pessoa curiosa, interessada na vida? Olha só, não sou a primeira que perguntou isso pro chat. Temperaturas. Ah, é bastante. Pra quem tá acostumado com frio, né? Porque a Rússia é assim, ter temperaturas que variam de 20, 25 graus até 30, realmente é bastante. Enfim, aí toda a população ali com quem ele tá acostumado a simplesmente ver e quase interagir, ou seja, essa amizade pra ele já tá ótima, de quase interagir, quase dar um aceno, tirar um chapéu. Essa população vai pra casa de campo, porque tá muito quente ali pra eles, né? Então, eu vou parar de dizer pra eles, porque pode ser que tenha outras características, né, que deixem esse calor insuportável e talvez eu mesmo não aguentasse. Essas pessoas se retiraram e ele tá passeando pela cidade sozinho. Não tem mais ninguém. Aí ele avista essa mulher e ele diz: já a mocinha andava como uma flecha apressada, tímida, como andam em geral todas as mocinhas que não querem que alguém se ofereça para acompanhá-las até sua casa à noite. E esta, está claro, o cavaleiro cambaleante não alcançaria de jeito nenhum. Aí, enfim, ele segue
falando. Mas quando ele diz que a mocinha não quer ser acompanhada por um homem até sua casa, e entenda, isso é um negócio comum, né, ainda mais na época ali, de quando eles verem uma mulher andando sozinha, se oferecer pra acompanhar, né? Mas ele fala que essa noite está clara. Pra mim é isso que ele diz nesse texto. Aí eu fiz uma anotação aqui dizendo que essa seria a noite branca característica da Rússia. E eu fui pesquisar como que é o visual, né, dessas noites. E é realmente bem algo parecido com isso daqui. Talvez a parte do sol seja mais exagerada, assim, porque eu não cheguei a achar imagens com sol. Mas imagina, assim, um início do dia é às 9 horas da manhã. E isso aqui é à meia-noite. Então é como se isso aqui fosse umas 5 horas da tarde. Pra mim, pelo menos na minha região. Mas isso aqui pra eles é a noite. Então, seguimos. Ele acaba abordando essa moça e conversa com ela. Ela, de início, assim, não fica muito aberta a conversa com ele, mas enfim, ele vai conversando. E eu achei interessante isso aqui, porque tem um momento em que ele se define como um sonhador. E eu fiz essa marcação porque, né, o subtítulo do livro é alguma coisa com sonhador. Deixa eu ver. Romance sentimental das memórias de um sonhador. E a última anotação que eu fiz foi a menina dizendo: mas veja, venha com uma condição. Primeiro, ela tá marcando uma próxima noite, né, pra conversar com ele. Mas que tenha a bondade de cumprir o que vou pedir. Veja bem, estou falando com franqueza. Não se apaixone por mim, isso é impossível. Garanto ao senhor. Para a amizade estou pronta, aqui está minha mão. Mas apaixonar-se é impossível. E eu anotei aqui que isso me lembrou Um Amor para Recordar. Se eu não me engano, é do Nicholas. Vamos ao Google novamente. Nicholas Sparks. Eu me lembro que eu li esse livro aqui em algum momento. Ah, inclusive tem até a capa aqui que eu li. Ai, peraí. Ai, eu não preciso. Eu vou colocar aqui em algum canto. Mas eu me lembro que eu li, eu chorei e eu assisti o filme. Então, na época eu adorei. Enfim, a hora que eu bati o olho, eu fiquei, eu sei de onde é que veio isso, né? Porque, no caso, o do livro que eu li primeiro, né? Porque esse Noites Brancas aqui é de 1848. Mas, então é isso. Li a primeira noite, agora eu vou ler a segunda. Eu sigo assistindo, e depois eu vou jantar, e eu sigo assistindo aquela série que eu comentei com vocês, o Twin Peaks. Eu acho que eu comentei, né? Ou eu comentei só nos stories e eu tô ficando doida. Enfim, se eu não comentei antes, fica aqui o comentário. Estou assistindo essa série. Eu vou fazer um breve comentário. Eu achei meio assustador a parte de que fica assim, ai, com esses sonhos e tal. Inclusive, eu estava cagada de medo de ter sonhos com essa série, sabe? Porque eu sou toda medrosa com esses negócios assim. Sabe aquela teia que não é a teia, daí já vira agnóstica, e daí se alguém fala que viu esses dias o Gabi fez isso comigo. Ele chegou em casa super cansado do serviço, jantou ali, bebeu, e dele pegou e tomou banho, olhou assim, nossa, eu vi um vulto, e deitou e dormiu aqui, ó, instantaneamente. E daí eu pensei, como que eu vou dormir se ele viu um espírito? Ai, enfim, foi tenso, eu consegui dormir, mas não tive pesadelo e tal. E essa série também me dá esse nervosinho, assim. E também tem o ponto que. Ah, eu lembrei, foi na newsletter que eu comentei isso. Que eu acho que descredibiliza um pouco a parte da investigação da série, sabe? Porque as respostas vêm pelo sonho, não é numa sacada assim, tipo, ah, tu viu tal coisinha aqui que te deu um sinal de que tal coisa aconteceu. Não. Vem ao sonho as respostas deles. Então, eu não curti muito, sabe? Mas a atmosfera da série eu tô gostando, então vou seguir assistindo. E destaco aqui esse ator, que, meu Deus, mas assim, ó, a beleza desse elenco é um negócio bizarro, assim, tanta gente tão bonita junto. Mas esse aqui me chamou atenção. E eu acho que é isso, agora eu vou ler. Até depois.
Só que é engraçado, parece que eu coloquei aquele efeito olho de gato. Mas na verdade ele só tá estufado mesmo. Oi, gente, eu vim gravar aqui fora porque, né, o solzinho tá uma delicinha e dentro do quarto já tá bem escuro, apesar de que eu não vou ficar assim, mas seria muito bom. Então, eu tô meio insegura com o meu microfone. Se vocês repararem, ó, a luzinha tá azul e eu nunca uso ela no azul. Diz que quando tu aperta aqui, segura esse botãozinho aqui da lateral, ela fica verde. E esse verde quer dizer que ele tá com isolamento acústico. Mas ele não tá ficando verde. Não sei, não entendi por que se estragou essa função. Eu usei agora, nesse vídeo mesmo, assim, no primeiro take, ele tava ficando verde. Eu não tô entendendo o que aconteceu. Mas, então, eu fiz um vídeo de teste e o áudio melhora significativamente quando eu deixo ele perto da minha boca, em comparação com assim. Então, tá funcionando, só não tá ficando verde, sei lá o porquê. Outra coisa que eu não estou bem preparada é que assim, ó, já são 4 horas, eu queria ir treinar. Mas eu precisava falar com vocês aqui porque, né, eu tô demorando pra voltar. Mas enfim, eu não peguei nem travesseiro pra vocês verem o que eu tenho aqui. Mas eu tô com um tablet porque eu anotei umas coisas que eu quero conversar com vocês. E tô com um livro porque eu concluí a leitura. Mas, então tá, bora começar pelo livro. Eu conversei com vocês só sobre a primeira noite, porque eu li ela no dia 3, aí no dia 4 eu li a segunda noite, depois tinha a história da Tiesca, eu fui lendo cada divisão, assim, por noite, né? E eu sempre pensava, eu chegava a me maquiar, me arrumar certinho pra vir gravar, só que eu fazia isso muito tarde, aí era ou arrumar a casa e treinar rapidão pra não pegar aquele horário das 6, e daí o horário que eu voltava eu já tava cansada e a maquiagem já tinha ido pro ralo por causa do suor. Então, eu queria tomar banho e tal, frio, enfim. Aí eu não conseguia gravar. E agora eu consegui. Mas assim, ó, já estou naquele tempinho apertado pra conseguir treinar depois sem pegar a academia muito lotada. Então, tá. Foco, vou tentar falar. Mas acontece que daí eu li todos esses outros dias sem vir comentar, mas pelo menos eu fiz anotações, que no caso deram frente e verso aqui. Então, deixa eu ver. Tá, a primeira do dia 13 eu comentei com vocês, e quando eu li a segunda noite eu tava imaginando que a gente sabe que tem esse estigma. Acho que dá pra dizer que é um estigma em volta de Noites Brancas, né? Que a gente conhece ser uma história triste e tal, que o casal não fica junto. Porque é o que mais se fala dessa história. Mas eu tava imaginando que, sabendo disso, né? Que esse casal não ia ficar junto porque a menina ia colocar, a Natiesca ia colocar o nosso narrador na friendzone. Então, até esse ponto, eu tava até a segunda noite, eu tava achando ela meio maldosa, porque parecia que ela dava abertura pra algo mais, sabe? Apesar dela ter pedido pra ele não se apaixonar por ela. Aí depois, no outro dia, eu li a história da Natiesca e eu achei legal que a avó, ela não é uma avó maldosa, assim, sabe? Ela tem o porquê e a Natiesca entende. Porque ela diz que ela aprontou as dela, ela nem conta por vergonha e, enfim, ela sabe que ela merece o que a avó faz. E o que a avó faz? Ela, depois da guria já ter aprontado algumas, ela prende um alfinete, não sei bem se é alfinete, eu chamo aqui de joaninha, mas, enfim, ela prende isso no vestido dela com a saia da guria. Então ela sempre tem que ficar juntos. Acontece até uma situação em que esse pretendente dela vê ela caindo porque ela se levanta pra pegar alguma coisa que a avó mandou
E ela esquece que, nossa, se não tiver funcionando o isolamento de som, vocês estão ouvindo cachorro enlouquecido latindo. Mas, então, o que eu tava falando, daí ela levanta assim de supetão pra ir pegar o que a avó pediu e ela esquece que ela tava com esse alfinete e meio que cai, assim, ela tropeça e ela começa a chorar de vergonha, de humilhada mesmo, de vergonha que ela sentiu naquele momento, né? Mas não deixa de ser pesado isso, né? Por mais que a avó dela não seja uma pessoa má, é, é triste. Aí eu anotei aqui no outro dia, no dia. Estamos no dia 6. Estamos no dia 6. Que eu precisava ver essa ópera, O Barbeiro de Sevilha. E eu comecei a ver. Eu olhei uns 40 minutos e eu parei porque já era 1 hora da manhã, então não é que ela é chata. Agora, quem disse que eu tive tempo de voltar a olhar? Eu ficava lendo um pouco antes de dormir. E ontem foi um dia assim que eu tava tão cansada. Cara, eu tô treinando muito pesado. Acreditem, acreditem. Mas. Então, aí eu acabei não voltando a olhar, mas eu quero olhar. Tem esse que eu escolhi, eu posso até deixar o link aqui se eu lembrar. Vou tentar lembrar. Ele tem 2 horas e 37. Eu olhei 37 minutos. Então falta 2 horas ainda. Mas não é nada horrível. Ah, e outra, né? Eu não sei qual que é o idioma original desse Barbeiro de Sevilha. Eu vou ver se eu acho e coloco em algum lugar aqui. Mas tem só algumas coisas que são legendadas. Eu acho que os diálogos são em inglês e ou italiano. Não sei, alguma língua assim que não se afasta muito do português, sabe? Ou talvez seja porque eu entendo um pouco de inglês. Eu me lembro que eu não olhava muito a legenda, assim. Alguma coisa tu consegue entender por vivência, sabe? No caso eu, né? Mas enfim, eu acho que não é alguma coisa assim tão difícil, sabe? Tinha exagerados que comentavam lá, nossa, eu olhei tudo, não entendi nada, porque não é a minha língua, porque eu não falo português. Eu fiquei tipo, não, mas tem alguma coisa assim, um contexto tem como entender, sabe? Mas enfim, talvez mais pra frente dessas 2 horas fique mais complicado e daí realmente a pessoa esteja certa e eu que tô falando besteira. Enfim, pretendo voltar a olhar. Aí na terceira noite a gente tem finalmente aquele momento. Finalmente. Olha o tamanho do livro. Não, mas aí na terceira noite a gente tem aquela fala dele, que é super famosa. Que não é uma fala, na verdade, né? Ela começa assim. Ah, Natiesca, pensei. Quanta coisa você disse com essas palavras. Com um amor assim, Natiesca, o coração às vezes esfria e se torna um peso na alma. Sua mão está fria e a minha está quente como fogo. Como você é cega, Natiesca. Ah, como às vezes é insuportável ser um homem feliz, mas não sou capaz de me zangar com você. Ai, que fofinho. Mas enfim, a fala mais famosa é essa, né? Sua mão é fria, a minha está quente como fogo, como você é cega, Natisca. Muito bom, muito bom. Contar pra vocês que tem um prédio aqui na frente e que eu sei que tem pessoas, mas eu evito ficar olhando pra lá pra não ficar com mais vergonha. Ah, daí eu já tô com vergonha normal. Enfim. Aí também nessa terceira noite ele vai para um encontro que ela diz que, tipo, olha, tal dia, amanhã, se tiver chovendo, eu não vou. E realmente chove, e realmente ela não vai, e ele vai lá tomar chuva sozinho. Eu não me aguentei, eu olhei, não tem ninguém. É que. Enfim. Mas então, ontem, quando eu terminei o livro, a parte das Noites Brancas, né? Eu anotei que pelo menos ele se declarou, mas eu achei uma maldade. É que na verdade foi uma crueldade sem intenção, porque ela não sabia o que ia acontecer depois, mas ela chega a oferecer a mão pra ele, tipo, de casamento e tal, e eles estão lá fazendo os planos. E na hora que eles estão fazendo os planos, aparece o cara que, sei lá quanto tempo, a guria falou foi uns 3 dias que ele já tinha chegado na cidade, não ia atrás dela e ela tava se sentindo abandonada. Então, ele levou todo esse tempo, sabe? Ela já tava planejando a vida com o nosso narrador. Ai, que crueldade. Mas o cara também não é ruim, porque pelo que se fala ali,
Ele foi gentil com ela, ele fez promessas sem cobrar um retorno dela, sabe? Sem cobrar nada dela. Então, se fosse da vontade dela de querer magoar o primeiro cara, que é esse que tava demorando pra aparecer e ficar com o nosso narrador, poderia. Aí, enfim, assim termina a quarta noite. E no outro dia de manhã, ele recebe uma carta da Natiesca, onde ela pede desculpas por, no caso, não vai seguir com ele. Diz que o ama e que vai ficar com outro, mas que ela quer ter essa proximidade e tal. Aí sim ela joga ele pra friendzone, porque, né, ela não planeja atrair esse cara que tá sendo bom com ela e que vai se casar com ela. E o mais bonito é o final. Peraí. Aí ele fica pensando de como ele queria que tivesse uma nuvem escura sobre a felicidade dela, que no dia do casamento, pelo menos uma das flores que ela usasse pra arrumar o cabelo se maltrate, algo assim, algo pra deixar triste, né? Aí ele vai seguindo nesse pensamento e ele, não, isso nunca. Seu céu será claro, seu sorriso meigo será luminoso e sereno, você será abençoada pelo minuto de felicidade e beatude que concedeu a outro coração solitário e agradecido. Meu Deus, um minuto inteiro de felicidade. Acaso isso é pouco? Mesmo para uma vida humana inteira? Então, ele fica pensando que por toda essa ilusão que ela causou pra ele, que pelo menos uma das flores no cabelo dela no dia do casamento ficasse feia. Aí ele, não, tem que ser toda a plenitude do bom, tipo, ele não consegue desejar nada de mal pra ela. E, enfim, eu achei esse final muito bonito. Eu não tinha favoritado, eu ia dar 5 estrelas, mas agora tô pensando em favoritar. Só que eu não sei, eu tô me sentindo muito fácil, porque eu tô dando 5 estrelas favoritando tudo que eu li ultimamente, então. Não sei. Mas que é 5 estrelas, com certeza é. E é lindo. Aí, hoje de manhã, eu li o conto que tem aqui no finalzinho. Pulzowski, acho que é assim que pronuncia. Mas, então, eu achei esse conto bem. Assim, nada demais. Ele conta a história de um cara que ele chama atenção por ser meio palhação, ele faz piada de si, ele se menospreza pra ser engraçadinho pros outros. E enquanto ele faz isso, ele não. Ele se diminui, mas assim, ele não se desleixa ao ponto de tentar ser um palhaço, algo assim, sabe? É só que ele tá naquela situação e depois ele vai pedindo dinheiro emprestado pro pessoal que ele conta essas histórias se menosprezando pros outros darem risadas, né? Ele vai pedindo emprestado dinheiro pra essas pessoas. E é assim que ele vive, diz aqui no texto, acho que uns 5, 6 anos. E daí ele vai contar a história de como que ele caiu em desgraça, né? Que ele tinha um cargo público, que ele tava muito bem, que ele tava prometido pra uma mulher, que ele tava noivo, né? Que ele vivia com a avó, tinha empregado, enfim. Tava um empregado, tava muito bem, só que aí ele vai fazer uma brincadeira em 1º de abril e não levam na brincadeira o que ele faz. Na verdade, foi na maldade que fizeram aquilo lá com ele, sabe? Ele dizer que tá aplicando uma brincadeira e levarem a sério o pedido de demissão dele. Então ele fica sem renda e começa a viver disso, dessas coisas. E inclusive a pessoa com quem ele ia se casar era a filha do cara que desligou ele. Então ele perdeu tudo junto, o emprego e esse casamento. Então é isso a história. Ele contando a história de como ele foi tapeado. Mas enfim, esse é minha resenha, minha opinião, meu pitaco sobre Noites Brancas, foi o que eu achei. E consegui a meta, né, de já começar a andar com outras leituras, porque eu tô atrasada. Essa daqui é a 12ª, eu acho, e eu deveria estar na 15ª, então o próximo livro que eu for pegar no próximo vlog também vai ser mais curtinho. Mas eu gostei. Nossa, eu tava achando que ia ser muito mais difícil. Eu até pensei, será que é o momento certo de eu arriscar pegar um clássico pra ler, mesmo sendo curtinho? Porque eu achava que ia ser muito mais difícil. E na verdade não, ele só é muito bem escrito,
muito bonito, mas não é uma dificuldade, assim, horrorosa, sabe? Só os nomes russos mesmo, assim, que depois que, tipo, nesse conto aqui, eu não cheguei a pesquisar a pronúncia. Aí eu parava, eu ficava, deixa eu pegar só exemplo. Ozip Mikhailich. Aí eu ficava dando essas travadas. E toda hora eles chamam pelo nome completo da pessoa. Mas enfim. Encerramos os comentários sobre os livros. Vamos falar sobre vida pessoal e encerrar esse vlog. Eu assisti o filme Bugônia, eu acho que é assim que pronuncia. Eu vou deixar a capa aqui, porque agora o sol já tá indo, eu posso ficar aqui. Inclusive eu preciso treinar. Mas tá, eu assisti esse filme aqui. Tu começa assistindo. Eu já vou falar mesmo. Se tu quiser assistir o filme primeiro pra não tomar spoiler, vai lá. Mas assim, tu começa assistindo o filme pensando que dois loucos, principalmente esse cara que fez o Breaking Bad. É sim. Mas, enfim, tu fica pensando que cara maluco, ele acredita em alienígena. Aí chega no final e o maluco é tu. E além deles pegar e ficar tipo, ai, aqui alienígena existe sim, hahaha, você que é o burro. Ainda fica, tipo, mostrando, olha, tá, eles acabaram com o mundo. Aí olha pessoas que morreram enquanto estavam trabalhando numa fábrica. Olha pessoas que morreram numa sala de aula. Olha as pessoas que morreram na praia. Olha as pessoas que morreram no trânsito. Olha as pessoas que morreram transando. Olha as pessoas que morreram... É pra impactar, mas... É que assim, ó... É tão descabido que no final se ele tivesse dado alguma... Não sei se eu quero ver um filme que fala sobre alienígena, porque todo o decorrer do filme tava assim, ó, não é um filme de fantasia, de... Aí no final é. Eu fiquei bem... A hora que ela voltou... E ainda tem isso, eu fui olhar outras resenhas e... Outras, como se a minha fosse uma resenha. Eu fui olhar outras opiniões e o pessoal se rasgando em elogios. Eu fiquei... Como? O filme ele é todo ruim. Ele é muito bem atuado, ok. Mas eu acho que quando eles colocam esses atores, tipo a Emma e esse outro cara, que se eu não me engano o nome dele é Jesse. Quando coloca atores muito caros, assim, tem momentos ali que, tipo, não passa ninguém na rua e ela tá pra ser sequestrada. Não tem ninguém, não tem movimento nenhum. Olha isso aqui. Lá não tem um carro, nunca. Aí tem um momento assim que, nossa, fotógrafos, jornalistas, polícia, ambulância, tá um motendel ali. Aí ela atravessa a rua pra fugir, já não tem mais ninguém. A polícia não vai atrás dela, ela tá doente, a ambulância não vai atrás dela, ninguém. Um jornalista curioso não vai atrás dela, sabe? Então, eu acho que isso é porque não tem... Que é conveniente, primeiro, né? Que ninguém vá. E segundo, tu sente, assim, essa falta de outros atores, sabe? Ter só uma pessoa em cena praticamente o filme todo. No máximo 2, 3. É isso, não tem mais que isso no filme. Mas enfim. Aí tem uma dessas opiniões que eu falei que eu fui pesquisar sobre, que diz que no momento que ela é resgatada, que ela tá dentro da ambulância... Na verdade, ela mesma se liberta, né? Mas enfim. No momento que ela tá recebendo atendimento na ambulância, ela é drogada e aí ela alucina que ela é uma alienígena pra dar continuidade ao plano que ela fez pra convencer o sequestrador. Ou seja, aquele final ali que o mundo acabou e tal, é tudo nóia da cabeça dela porque ela tá drogada. Não sei não. Eu acho que é um filme... E outra, não é nem original. Ele é baseado em outro filme sul-coreano, eu acho, que é Save the Green Planet ou Save the Green... eu posso pesquisar. Eu olho pro telefone e penso, não tem como ver isso, mas eu tenho sim. É Save the Green Planet. Eu vou até deixar aberto aqui, porque daí eu vou colocar a capa em algum lugar. Mas enfim, aquele dali, pelo que eu entendi, desde o início tu já sabe que realmente é um
Um alienígena. Tô olhando aqui. Nossa, eu achava que era super antigo, mas não é tanto, não, de 2003. Mas não vou olhar. Não vou olhar, mas eu acho que esse filme aqui deve ser bem melhor do que esse com a Emma Stone. E isso que eu amo ela. Mas, então, é isso. Ah, não, anotei aqui que eu queria comentar com vocês também. De que eu vou fazer outra cirurgia, gente. Ai, cara, que coisa. Eu não tô. Não tô nem um pouco animada. Eu coloquei o implante. Que é um desses aqui. E olha que é certinho. Só que assim, eu já tenho um desfalque de um dente aqui. Que foi arrancado por uma dentista quando eu tinha 16 anos. Porque ela. Eu tava com o aparelho na época, né? E ela olhou assim, ela, nossa, tem esse dente leite aqui que tá destrovando porque ele tá segurando o outro embaixo e tal. Vamos arrancar ele agora mesmo, porque aí a gente já deixa o dente todo com espaço, né? Pra vir certinho. Quando vem a gente já prende no aparelho, tudo bonitinho, beleza. Vamos fazer passa lá com a outra fulana, faz o raio-x, depois você volta aqui pra arrancar. Aí eu fiz o raio-x e voltei. E ela não esperou o tempo de sair o raio-x pra ela ver que não tinha permanente. E ela, ai, já vamos arrancando mesmo, porque o raio-x é só pra procedimento, já tenho certeza que isso aqui é de leite, e arrancou meu dente. Era de leite, mas não tinha permanente. Assim como esse aqui também é de leite e não tem permanente. Aí o que acontece nesse caso? Eu fico com um buraco. Esse daqui, que tem um permanente. É permanente agora, né? Porque é o implante, né? Ele já tava caindo porque a raiz dele estava exposta e. Aí, enfim, foi arrancado e colocado um parafuso dentro do meu osso. E depois rosqueado um dente ali, tudo isso levou uns 3 meses. Mas agora, daí, como eu já não tenho esse dente baixo, eu vou. Inclusive, eu sinto vão aqui que não tem raiz de nada. Eu vou fazer um implante nele. E eu tô bem triste. Não é nem só por questão da cirurgia, porque eu vou ter que ficar de repouso uma semana. Eu tenho conseguido treinar todos os dias de semana, ou 5 vezes da semana a 3 semanas. Poxa, é tempo, sabe? E daí eu vou parar de treinar e ainda vou sentir dor. Mas assim, eu tô feliz que são com dentistas que eu confio, sabe? Eu gosto bastante, eu amo elas. E dá nervoso igual, sabe? Tipo, eu tomo um negócio lá pra entrar. Eu tô devagando, mas. Ai, sabe? Mesmo já passando, eu me lembro que quando eu tava lá na recepção, eu conversava com outras pessoas, eu ficava tipo, não, vai lá, tu vai fazer com a fulana? A fulana eu faço também, a fulana é querida, vai lá. Agora eu vou ir de novo, eu fico, ai, não. Porque é uma merda, sabe? Eu não senti dor depois e tal, mas tu fica meio groggy, não pode treinar. Mas enfim, pelo menos daí eu vou ficar com um sorriso certinho, né? Porque aqui estamos com o desfalque e o outro. Ah, daí mais isso, né? Eu vou fazer um agora, depois tem que fazer outro. Ou seja, e daí nesses. Tipo, eu faço a cirurgia, fico ali uma semana sem treinar, aí depois, se ela autorizar que tiver tudo certinho, a minha cicatriz vai ser muito bonitinha, porque eu sou bem saudável, apesar do meu colesterol alto. Mas, enfim. Aí, depois que ela liberar, eu posso voltar a treinar. Aí, depois de 3 meses, eu ponho o dente, aí eu faço outra cirurgia, aí eu paro de treinar de novo. Mas enfim, são só mais 2 que eu tenho que fazer. E é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar esse vlog agora. Então, acho que é isso. Vou encerrar esse vlog por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Eu estou pensando qual que vai ser minha próxima leitura, mas enfim, quando eu iniciar o próximo vlog, vocês vão ver. E beijinho. Tchau!